Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 16 de agosto. O Ibovespa apresentou aqui uma leve alta de 0,35%, não conseguiu confirmar a sinalização de reversão dos candles no último pregão, uma estrela cadente, já citada na última videoanálise. A perda da mínima não só do pregão de hoje, 68.304, como do pregão anterior, 68.292, gera a primeira sinalização para se ter um movimento de baixa. O candle até do pregão de hoje é um pouco parecido com o candle anterior, um padrão de reversão dos candles. Esse aqui ficou um pouco diferente no sentido do tamanho do corpo aqui desse candle, mas representando um certo enfraquecimento da força compradora através dessa sombra aqui superior. Então, a perda da mínima desses dois últimos pregões reforça um pouco mais a chance de se ter um movimento de baixa aqui no gráfico diário. Lembrando, a tendência segue sendo de alta e o Ibov segue dentro de uma característica de movimento de alta. E esse movimento de alta está dentro de um patamar relevante de resistência lá no gráfico semanal que já citei no decorrer dessa semana. Olhando aqui para os futuros, mini índice também com algo parecido aqui, um candle um pouco mais de indefinição. Perda da mínima do pregão de hoje reforça também a chance de se ter aqui uma movimentação para baixo. A mínima do pregão de hoje é basicamente o último fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, ou seja, a tendência segue sendo de alta no G60, mas já apresentando aqui um certo enfraquecimento dessa tendência de alta. Então, dentro de uma perda dessa mínima aqui do pregão de hoje, desse último fundo ascendente no G60, reforçaria um cenário mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Inclusive tem a formação de topo no mesmo nível do topo anterior aqui pelo G60. Enquanto não gerar um sinal contrário aqui, vindo para cima dessa região de 69.860, fica um pouco mais com o cenário para se buscar a operação na ponta vendedora a favor desse movimento de baixa do G60. Reforça ainda mais se perder esse último fundo aqui, localizado em 69.160 pontos. No mini dólar, dia de baixa, se a gente olhar para o G60, a tendência é de queda nesse momento. Então, num cenário mais esticado para baixo, gerando aqui um candle mais apontando para um possível fundo aqui no gráfico 60 minutos, se confirmar essa sinalização positiva, ficaria um pouco mais para buscar a operação na ponta compradora aqui no mini dólar, onde vai ter uma resistência mais relevante, mais por volta dos 3.172 a 3.174. O primeiro nível seria esse fundo anterior na faixa de 3.168, mas mais relevante ficaria aqui nessa região, seja desse fundo anterior, mais testada, e também nessa região aqui seria o nível mais importante de resistência, ou seja, o movimento chegando aqui nesse nível, gerando sinalização de topo descendente, ficaria novamente mais para a ponta vendedora aí no mini dólar. Na sequência, vamos então para as ações. Na PTR4, no pregão de hoje, apresentou aqui uma estabilidade, menos 0,15%, apesar do candle forte de baixo. O candle de baixo porque abriu aqui em cima com um gap de alta, mas não conseguiu dar sequência a abertura positiva que ela teve. Então terminou o pregão aqui vindo até um pouco abaixo do fechamento do pregão anterior. A perda da mínima do pregão de hoje, localizada em 13,10, traz uma sinalização para se ter um movimento de baixa na PTR4, o que apontaria primeiramente para essa zona de suporte localizada aqui nesses dois fundos, na região dos R$12,91. Então são até dois fundos no mesmo valor. Então um patamar mais relevante de suporte. Abaixo disso ficaria mais para a região de 12 e o próximo nível seria na faixa dos R$12,67. Então não vejo alternativa ou ponta compradora aqui em cima de Petro nesse momento para swing trade. Se buscasse alguma operação de swing trade, seria mais na ponta vendedora, na perda da mínima do pregão de hoje, uma das alternativas. Seguindo para Vale 3 no pregão de hoje apresentou aqui uma alta de 1,96%, deixando uma certa sombra superior no candle, mas enfim está dentro de um movimento de subida. Se a gente olhar aqui para o gráfico diário, a gente tem esse movimento, traz esse movimento aqui para baixo, mais um movimento para cima, esse movimento para baixo e outro movimento para cima. Se a Vale 3 vier a perder a mínima do pregão de hoje, gerando algo aqui nesse sentido, algum candle mais forte aqui para baixo, gera uma primeira sinalização para se ter uma formação semelhante a de um ombro, cabeça, ombro. Então aqui seria o ombro, cabeça e o ombro. Então seria uma primeira sinalização negativa em relação à sua tendência de alta, que apontaria primeiramente para esse duplo suporte, que é basicamente um suporte aqui da chamada linha de pescoço, a região ali na faixa dos R$30,54, também no mesmo nível de suporte, 30,54 os dois fundos, e aqui na faixa também dos 30,34. Então é a zona de suporte que a Vale 5 tem, que a perda da mínima do pregão de hoje, 31,32, apontaria para se ter um movimento aqui para baixo. Também buscando algum tipo de alternativa de operação na Vale 5,
para quem está comprado, ficar atento aqui nessa perda de mínima. Para quem está de fora, uma das alternativas seria buscar a operação na ponta vendedora, na perda da mínima aí dos 31 e 32 para quem opera em cima de venda das ações. GGBR4, ativo que eu recomendei compra no pregão de hoje, depois do candle forte baixo do pregão anterior de 2,05%, o ativo conseguiu reagir. Recomendei compra na superação da máxima de ontem, 11,27, fechou justamente no ponto de entrada, em R$ 11,28. Minha expectativa é que esse ativo permaneça dentro da sua tendência de alta. A tendência no gráfico diário nesse momento é de alta, colocando aqui só a linha na cor azul, só voltar aqui para a tela do gráfico. A linha na cor azul, a gente tem essa formação aqui de fundo, acima do nível mais importante de fundo anterior, e depois de ter batido aqui nesse patamar de maneira forte, voltou devolvendo bem, com um bom candle de alta de 2,83% no pregão de hoje. Então a expectativa é de tentar pegar aqui um novo movimento de subida em busca dessa região de resistência aqui localizada inicialmente em 11,59 e mais acima R$ 11,70. Então aqui os valores da entrada em cima da GGBR4, 11,28, com stop em R$ 10,96, que é abaixo da mínima do pregão anterior. Já poderia até trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, ou até um pouco mais acima, eu vou demonstrar no G60. Objetivo em 11,92, com risco de 2,84% e alocando 18% do capital total em cima dessa operação. Então, dentro do que eu falei na parte do G60, quando eu falo o stop aqui, é porque aqui ela já fez uma formação de pivô de alta no G60. Então, quando eu falo que poderia botar até um pouco mais acima, que é justamente nesse fundo ascendente do G60, ou seja, ali logo abaixo dos 11,10, seria também uma das alternativas de stop mais curto, caso esse ativo não resolva engrenar aqui para cima, que essa seria a expectativa em cima do papel. Depois disso, vamos para Raia Drogasil. Raia Drogasil, encerrei a posição comprada no pregão de hoje. E isto porque o ativo, primeiramente, abriu o pregão aqui pelo G60. Então, abriu, rompeu ali na primeira hora de pregão, saiu rompendo dois topos anteriores que eu tinha comentado na última análise. Então, depois desse rompimento e essa perda de força nessa zona de resistência, para mim não seria mais interessante voltar para baixo da mínima do pregão de hoje. Eu reposicionei o stop primeiramente para um nível um pouco acima aqui dos 69,67, foi em 69,74, primeiro reposicionamento, e depois que fechou a hora de pregão, eu reposicionei para 69,83. Então esse ativo terminou acionando a saída aqui, 69,83, saindo dessa posição, ainda assim com um leve ganho, praticamente 0 a 0 essa posição. Então vou pegar aqui o resultado da operação, 0,1% RADL3, representando 0,03% do capital total. Enfim, a operação no 0 a 0 não evoluiu muito a RADL3. Mas enfim, eu continuo de olho se esse papel gerar alguma sinalização mais relevante que ela tentou fazer aqui. Se ela fizer isso aqui a partir do próximo pregão, traz a possibilidade de se buscar uma entrada novamente, até no rompimento da máxima da primeira hora de pregão seria uma das alternativas, e buscar um stop ou abaixo da mínima da primeira hora de pregão, ou abaixo desse fundo aqui, o último fundo mais visível ali pelo gráfico 60 minutos. Então seriam alternativas para um possível retorno para dentro de uma posição na Raia Drogasil. RADL3. CSAN3, Cosan. Seguimos na ponta compradora. Teve um candle hoje de baixo, de 0,37%. Já poderia trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje, um stop de proteção. Lembrando que a entrada foi aqui nesse ponto. Então esse ativo a gente segue com o objetivo mais acima, lá um pouco acima dos R$ 38,00. Perdendo aqui os 37,18, dependendo da abertura do próximo pregão, posso reposicionar o stop justamente para baixo da mínima do pregão de hoje. Então, qualquer mudança desse stop, passarei no início do próximo pregão, antes do início do próximo pregão, dentro do canal DV Invest Pro. VIVT4. VIVT4, ativo que está dentro de uma tendência de alta, fez um movimento mais longo aqui para cima e vai fazendo aqui uma correção. Ela trabalha ali no gráfico semanal em cima de um patamar de resistência. Então aqui ela vai fazendo uma correção mais, vamos dizer assim, mais bagunçada, em duas etapas, fazendo algo nesse sentido. Se fizer mais alguns candles aqui, seria até mais interessante para se buscar essa entrada. Mas dependendo da abertura dela, rompendo aqui para cima, seria uma das alternativas se buscar uma compra. Poderia até trabalhar com um stop mais curto pelo G60, fizesse algo nesse sentido. Seria um pivô de alta no G60, ou a anulação de um topo aqui mais relevante no gráfico 60 minutos, é uma das alternativas se buscar uma entrada nessa ação. Mais afastado desse nível de resistência é melhor, porque a entrada aqui fica muito dentro de um patamar que está entrando pressão vendedora em cima do papel.
Depois, VELID 3. VELID 3 também é um ativo que eu fico atento em relação à sua tendência de alta, está aqui dentro da tendência de alta. E dentro dessa tendência de alta, dentro desse último movimento de alta, basicamente de 2 a 3 candles, o ativo já está dentro de uma correção, essa correção ainda afastada desse último fundo ascendente. Se gerar mais uma sinalização, em vez de cair aqui, ela gerar uma sinalização de rompimento da máxima do pregão de hoje, ou até mesmo aqui dessa região de 18,64, seria uma das alternativas de buscar uma operação de compra a favor da atual tendência de alta de curto prazo na VELID 3. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.